Graça e paz, amados irmãos. Estou grato a Deus por esta oportunidade de poder, na noite deste dia, estar aqui comunicando convosco por meio desta gravação, com a intenção, primeiramente, de responder a alguns irmãos que têm nos procurado, perguntado e até mesmo criticado, né? É um episódio que ultimamente tem acontecido, ou aconteceu, melhor dizendo, em uma das igrejas aqui em Pernambuco, para ser mais preciso, na cidade de Abreu e Lima. E, primeiramente, eu gostaria de deixar os irmãos cientes que eu não estou mais nesta convenção, a qual eu participei há alguns anos e a qual eu sou muito grato a Deus, não é? Pelo tempo que nós ali passamos, trabalhamos juntos, desde as décadas de 80, mas Deus, Ele tem os seus planos e nos levou para uma outra área de trabalho, não é? Dentro do mesmo contexto missionário, mesmo aqui dentro do estado, fora do estado, também alguns trabalhos que a gente tem intermediado fora do país, e nós somos gratos a Deus, louvamos a Deus pela sua infinita bondade para conosco. Mas fica aqui a minha consideração e gratidão à convenção, né, de Abreu e Lima, ao pastor Roberto, José e todos os demais obreiros que compõem esse santo ministério aqui em Pernambuco. Bom, para não se tornar um vídeo assim muito extenso, eu gostaria de ir direto ao assunto, né? Independente, irmão, de mim estar na convenção ou não, já faz muito tempo que eu já saí, mas eu mantenho contato com muitos irmãos, né, que tive o privilégio de congregar junto, de pastorear, de dar uma assistência pastoral também, e isso para mim foi gratificante e ainda continua sendo, né? Então alguns irmãos têm nos procurado, mandado até os vídeos que está circulando aí na internet, que em modesta parte eu acho inconveniente, mas é a era que nós estamos vivendo, né? Infelizmente tudo que acontece ao nosso redor hoje é monitorado, é gravado, e infelizmente a gente não tem como evitar, exceto redobrando sempre os cuidados, que nem sempre é possível, né? Mas o fato é, irmãos, eu queria primeiro ler um texto, né, aqui da palavra de Deus. Eu convido, se você estiver aí com a disponibilidade, no primeiro livro de São João, capítulo 4, e o versículo 1, que vai nos dizer: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, este texto aqui, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 1, eu gostaria de tomá-lo como base para interagir com todo aquele e aquela que tem, às vezes, me perguntado, e eu às vezes não me sinto muito à vontade de responder, porque é um assunto particular, privado, né? Mas como veio à tona, a público, então a gente fica assim devendo esta resposta, esta satisfação a alguns irmãos que têm um respeito, um carinho, aos quais também eu quero ser recíproco desta forma. Então observe, irmão, que este texto, ele nos dá primeiramente a liberdade para que nós possamos provar, para poder depois crer. O apóstolo inicia dizendo: não creiais a todo o Espírito. Não creiais, mas provai se os, pluraliza, né, os Espíritos, né, eles são de Deus, porque aí é uma questão múltipla da manifestação. Porque Deus só tem um espírito, como nós sabemos, né? Mas existem diversos espíritos se manifestando por aí, que pode ser o espírito do próprio homem, né?
Por isso a gente às vezes diz, fulano está profetizando da carne, ou seja, ele está utilizando sua própria essência, sua vida, o seu espírito, o seu psique, para falar para a igreja, para dar uma profecia que a gente chama profecia da carne. E há também os espíritos demoníacos, né? Que também eles tentam se manifestar de uma forma sutil dentro da igreja e às vezes impulsionando alguém que porventura dê lugar a ele, né? Para transmitir uma mensagem que por sua vez é uma mensagem falsa, por isso que o apóstolo ele classifica como falsos profetas, né? Aqui tem um contexto doutrinário, aqui tem um contexto teológico. João ele se deparava com os falsos profetas de púlpito, né? Que eram aqueles que se introduziam na igreja na época para gerar justamente uma semente dentro de um manifesto espiritual com o qual deixasse o povo confuso, decepcionado, e não tem sido pouca as pessoas que nós encontramos frustradas, dizendo Deus falou, mas eu pensei que fosse Deus, e na verdade não foi Deus. Foi a carne de quem falou, ou uma manifestação demoníaca em quem falou. Porque quando Deus fala, se cumpre. Amém? Então, irmãos, o fato ocorrido, eu assisti por diversas vezes, né, os vídeos, lamentei, né, tenho orado pelo nosso pastor, pelo Ministério das Assembleias de Deus, Convenção Abreu e Lima, Pernambuco, e a gente com um olhar de tristeza, como a situação se desenvolveu, desde o momento em que a gente percebe o pastor ministrando a palavra e o irmão ministrando uma profecia, não é? Há um choque realmente de comunicação, que isso é muito ruim para a igreja, para quem está pregando, né? E por que também não dizer para o profeta? Então é complicado a gente a princípio tomar-se uma medida, né? Uma ação como o pastor tomou, e eu creio que com sabedoria, não estou aqui para criticar nem ele, nem criticar o profeta. Eu apenas vou dar um ponto de vista bíblico que eu tenho aprendido ao longo dos anos e que a palavra por si já fala, né? A gente sabe, irmão, que a manifestação da profecia ou do dom de profecia na vida de um irmão, de uma irmã, ele é espontâneo de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito, eu creio e aprendi que Deus não está limitado ao homem, ao espaço, ao tempo. Deus não está. Mas a própria palavra diz que Deus não é Deus de confusão. Então, se o profeta está sendo usado e a sua profecia em si, ou a sua gesticulação, o seu movimento, ele gera uma confusão, então você já pode julgar que não é de Deus. Agora, se ele não gera a confusão é gerada por um terceiro, né? Então aí a gente não pode tributar ao profeta a culpa, né? Então a gente precisa entender também o lado de quem está ministrando a palavra, que esta aqui, irmão, né? A palavra de Deus, ela é digna de respeito. No momento que o pastor está ministrando a palavra, se um irmão, uma irmã, ele tiver uma mensagem profética para entregar, se ele tiver doutrina, se ele tiver sabedoria, ele vai guardar. É possível? É possível? Né? O espírito do profeta está submisso ao profeta. Então ele pode se conter e entregar este decreto, esta mensagem, esta palavra profética na hora precisa, no momento preciso, adequado. Mas se esse profeta não tiver a maturidade que se espera, que se deseja, que se pede, ele pode sim, neste momento, ele pode se extravasar e desrespeitar. Aí alguém pode dizer, pastor, então é ele ou é Deus que está usando ele? Irmãos, Deus ele nos dá
o poder, Ele nos dá o dom e nós administramos este dom. Não é nosso, é apenas para nós administrarmos. Então, no momento que o profeta, ele começa a fazer o uso do dom tomado por Deus, ele está consciente. Não é uma manifestação inconsciente, que ele depois fica sem saber o que fez. Não. Ele vai profetizar, sendo tomado por Deus, consciente, né? Consciente. Então, ele é uma pessoa que pode sim conter e usar do dom, ou manifestar esse dom, ou deixar ser usado por Deus no contexto deste dom, numa hora que de fato seja preciso. Então, até aí eu estou falando do profeta, não é? Não do irmão que está no vídeo. Não estou falando do irmão, estou falando de uma pessoa que pode ser eu, pode ser você, usado por Deus no dom de profecia. Então, se Deus me usa em profecia, me dá uma mensagem, primeiramente Deus vai me dar uma mensagem que não vai gerar confusão, né? Deus vai me dar uma mensagem que é para exortar, para consolar, para edificar e para jamais escandalizar. Bom, mas aí alguém vai julgar se de fato eu estou sendo usado por Deus, pela carne, ou por um espírito aí que não procede de Deus. E quem é que vai me julgar? Toda a igreja, todos que estão me vendo. E quem estiver ministrando a palavra, sendo um caso semelhante ao que a gente está trazendo aqui, é um momento complicado, porque provar o Espírito não é de uma hora para outra, e às vezes até dá. Às vezes a gente percebe que alguém está profetizando, que não precisa você analisar muito não, que até uma criança, até uma pessoa não crente, vai perceber que não é Deus, porque tem alguma coisa ali, nitidamente deixando transparecer que é um movimento não de Deus. Pode ser da carne, pode ser um espírito maligno, mas na pior das hipóteses, né, o que eu aconselho, né, o que eu aprendi ao longo dos anos de evangelho, não só de ministério, nem de cursos teológicos de formação, até porque a formação teológica não nos leva muito para esses contextos, mas a ética pastoral, né, a administração eclesiástica, ela nos enriquece muito. Eu aprendi que, irmãos, olha, a melhor maneira seria o quê? Você se conter o máximo para que a igreja possa também julgar, e o próprio profeta, como eu falei antes, ele está consciente, ele também se tocar. Veja só, eu estou profetizando, eu estou consciente que a igreja está me vendo e me ouvindo e me analisando, exceto uma pessoa que não tem bom juízo, aí dispensa-se comentário. Mas se for uma pessoa que tem o seu perfeito juízo, no momento que ele estiver profetizando e ele sentir a reprovação da igreja, dentro de alguns minutos, espera-se, se ele é de bom juízo, que ele se toque, que se sente, se aquiete de uma maneira menos escandalosa, né? Mas a partir do momento que eu tomo uma atitude e confronto aquela pessoa que está sendo no momento usada, quer por Deus, quer por si mesma, quer por um espírito enganador, eu vou suscitar uma situação, eu vou levantar uma situação, que pode ser necessário fazer isso, pode ser o caso lá que o pastor utilizou, ou pode não ter sido. Eu não vou dizer aqui se foi, se não foi, certo ou errado, não estou julgando. Mas estou apenas trazendo esta informação. Para quem me perguntou, para quem me pediu, eu estou deixando aqui essa minha
explicação, né, bíblica. Quando você prova e vê que o Espírito não é de Deus, você repreende em nome de Jesus se for um demônio. E se for da carne, você usa de ética, como foi usado pelo pastor, pedindo para que ele sentasse, né? E por ele não assim obedecer, pedindo para que os obreiros, né, responsáveis pela ordem do culto, em especial o diaconato, intervissem. E daí, aquilo que eu falei antes, né? O obreiro que vai contornar essa situação, ele deve esperar que ou a pessoa que está ali profetizando vá ceder, ou ela vai ter uma reação. E não somente ela, mas a igreja toda e outras pessoas que talvez estejam ali acreditando que seja Deus, caso seja Deus, ou mesmo não sendo Deus, mas estão ali vendo aquilo como algo que não é para pior da igreja, é para o bem da igreja. E aí o que é que vai acontecer? Aquela pessoa, já aconteceu comigo, uma vez eu dirigi um culto e uma manifestação demoníaca, e no momento que eu fiz uma intervenção, a pessoa ela veio para cima de mim. Minha intervenção foi bem diferente, né? Foi apenas um hino. Eu tirei um corinho, comecei a cantar, e os irmãos que são pentecostais estão muito acostumados que quando a gente está pregando, eu aprendi assim, não estou levando o contexto, o fato que a gente está comentando, mas quando uma pessoa está profetizando, a gente cala, dá um tempo, se é de Deus, se eu provei, se é Deus, eu vou deixar fluir. Deus me livre de me levantar contra um profeta de Deus, né? Também se eu perceber que há uma meninice, ou que há, principalmente se existe uma manifestação demoníaca, então eu tenho que intervir. E a minha maneira que eu usei em uma determinada feita foi justamente, tirei um corinho, comecei a cantar, a igreja começou a cantar, percebeu que eu estava reprovando aquela ação, e aí o profeta também se ligou, mas era realmente uma possessão demoníaca, né? E ele veio para cima de mim, e ali por misericórdia, estendi as mãos, ele caiu, né? Ficou desacordado, e a igreja orou, e depois a gente tratou ele com carinho, né? Aconselhamos ele falou algumas coisas lá da vida pessoal dele, mas é um fato isolado. Então, irmãos, fica aqui esse meu esclarecimento. Prove para ver se o Espírito é de Deus. Você não pode provar no estralar de dedo. Você tem que orar, Senhor, me dá sabedoria. O dom de discernimento, né, é muito importante. E o cuidado na hora da intervenção, sabendo que esta intervenção, ela pode levantar uma situação tumultuosa e que eu acredito que não vale a pena. Vai ser mais doloroso do que você esperar aí uns 10 minutos, se preciso for, para que aquele profeta se toque e ele se sente de boa e você continue aí ministrando, né? Mas quando você tem a necessidade, é aqui onde eu quero deixar bem claro, se você tem uma necessidade, como eu acredito que o nosso pastor sentiu essa necessidade de interferir ou de intervir, até mesmo em valorização à mensagem que pregava-se, pode se levantar uma situação realmente de desconforto e daí se desencadear problemas maiores, né? Problemas maiores que se tornem até extra aquele horário e aquele espaço. Pode se tornar algo que lá fora vai ter repercussões, talvez eu diria mais desgastante, escandalosa, do que você aguardar que aquele irmão termine e ele vá se sentar de boa e você continue a mensagem. Então, aos obreiros, né, que me perguntaram, eu resumo dessa maneira, tá bom? Você ora a Deus, se pastor, perguntaram, né, o que é que eu faço numa hora dessa? Bom, varão, primeiramente ora, te consagra, né, vai dirigir, deixando todo o trabalho, né, cantando logo aquele hino abençoado, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, para que não aconteça nada. Caso aconteça, porque pode surgir um espírito perturbador ali, pode até mesmo uma meninice, um irmão se animar demais, então você pode fazer uma intervenção sim, mas primeiro
tenta ver se um hino bem suave, se dá um tempinho para ver se o profeta se toca, que a igreja está reprovando, porque quando a igreja reprova, é muito melhor, porque o obreiro não fica só na fita, né? Mas quando a igreja está em silêncio, às vezes esperando que o obreiro que está na frente tenha uma atitude, então essa intervenção é bom você ter todo cuidado, não é? Com toda a paciência. Também os obreiros que forem acionados, também ir em oração, com carinho, com cuidado, não é? Quem trabalha na área de segurança sabe que hoje em dia você toca numa pessoa, está sendo filmado, e daí vai se desencadear um monte de situação. Nada melhor do que orar, se preparar e também manter a calma na hora de fazer uma intervenção de um movimento dentro da igreja, principalmente dentro desse contexto, que não seja de Deus, ou mesmo que seja de Deus e você acha que não é, que aí é onde você vai ter um problema muito mais sério, se for Deus. Por isso que na dúvida, como diz a lei, né, de trânsito, não ultrapasse. Fique em oração, veja como a igreja também está recebendo, isso é muito importante, porque possa ser que você ali não confronte apenas o profeta, mas você também confronte quem está naquele momento abraçando, né? Então, depois que termina aquele senta, bem, irmão, aguarda aí, se for de Deus, se cumpre, né? Se não for, continue esperando, porque Deus é fiel e tal, e dá aquela mensagem, e assim eu acredito que é a melhor maneira para que a gente possa, na medida do possível, sair de uma situação desconfortável dessa. Eu oro pelo nosso pastor, eu oro por você, eu oro pelo irmão que está aí também, sendo por demais viralizado aí na internet, pessoas do sul, pessoas do norte, das regiões aí já estão visualizando, e às vezes isso é um pouco doloroso para a igreja em geral. Mas oremos para que Deus possa acalmar a tempestade, pois diz a palavra que Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Amém? Um abraço a todos, estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Que Deus abençoe.